Oi pessoal, tudo bom? Viemos de novo conversar com vocês sobre aquela série de filmes que eu falei que ia falar. Hoje nós vamos falar sobre a Escócia. E por que a série de filmes? Porque a Escócia tem muita coisa bonita que foi filmada lá. Vamos pensar bem e lembrar Coração Valente, Harry Potter, a série Outlander e inúmeras outras. É considerado um dos países mais românticos da Europa, por isso fazem tantas e tantos filmes lá. Mas a Escócia é um país que fica no extremo norte do Reino Unido, né? É uma terra de áreas selvagens, acham eles, que se divide em terras altas e terras baixas, intercaladas por vales glaciais e lagos. Muito bonito. A parte geográfica dela é incrível, bem diferente do resto do Reino Unido. Vale a pena a visita. As principais cidades na Escócia são Edimburgo, Glasgow, Dundee e St Andrews. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? A população de Edimburgo, que é a capital, é 5 milhões e meio de habitantes. É uma cidade que para nós, que estamos acostumados no Brasil com grandes cidades e grandes populações, para nós é considerado quase que uma pequena cidade. Fácil de andar, mas é uma cidade um pouco montanhosa, porque ela foi construída em cima de vulcões extintos. Tanto que o principal ponto turístico de Edimburgo, que é o Castelo de Edimburgo, fica em cima da montanha, da maior montanha, colina que tem em Edimburgo, e que você pode ter uma vista linda da paisagem e do estilo georgiano da cidade. Né? Lá é muito interessante de visitar, porque esse castelo, ele foi do rei líder do século VII, que governava a Escócia, e ainda está lá todas as joias da coroa escocesa, todos os aparatos de guerra, tem um museu de guerra maravilhoso, e os canhões dessa época. Então, é uma visita que vale a pena, fora a vista que é imperdível, né? Edimburgo, ainda por cima, tem muitas outras coisas para se visitar. Tem o famoso Museu do Whisky, que é considerado uma visita imperdível, porque eles mostram toda maneira como é feito o processamento com o malte, né? A fermentação do malte, como que se fabrica o whisky, o scotch, se faz uma degustação e tem uma foto e uma área do maior doador de coleção privada do mundo de scotch. E adivinhem quem era? Um brasileiro. Tem a foto dele, o nome e a referência dele. É uma coisa bastante interessante, né? Tem também o Museu Nacional da Escócia, que é um museu que é muito bonito, dedicado à ciência e natureza. Tem uma rica variedade de culturas do mundo. É um museu muito interessante. Uma coisa que me chamou muito a atenção, eles têm uma parte um pouco interativa, muita criança visitando esse museu, muita criança. Então, assim, você vê como a cultura é importante. Na Europa se vê muito isso em geral. Crianças, tem o Dia das Crianças visitarem os museus e como eles incentivam a cultura e a arte local, né? Mas o mais interessante que eu achei em Edimburgo é a Cidade Velha e a Cidade Nova. A Cidade Velha, com seus becos de paralelepípedo, com aquelas ruas antigas, centenárias, milenárias, são maravilhosas. Depois, assim, e termina a cidade, ela é coroada pelo castelo. Então, assim, é todo um conjunto, uma estrutura linda de se fazer a pé. Depois, a Cidade Nova, eles tentaram continuar um estilo georgiano, mais moderno, mais georgiano, que não afetasse a estrutura e o visual da cidade antiga. Então, ela tem todo uma
paisagem, uma arquitetura harmoniosa e tem uma vista espetacular para o mar, né? Que ela fica à beira-mar. Realmente é muito bonito. E essa divisão da Escócia em terras altas e terras baixas é uma coisa muito marcante, diferenciada. As pessoas da terra alta e as pessoas da terra baixa são bastante diferentes, bem pitorescas, né? Se vocês viram o Netflix no Netflix a série Outlander, vocês vão ver que a Clara, que está vivendo nas terras altas atualmente, né? Como é típico e característico a história de lá, né? Saído de Edimburgo, eu fui para Glasgow, que é uma cidade incrível, uma cidade grande, super contemporânea, com uma arquitetura e vida noturna, assim, um fervo só. Chama muita atenção, porque a história de Glasgow remonta à Idade da Pedra, apesar de que é uma cidade super moderna. Tem um local para quem é interessado em cultura e arte, é a Meca, porque tem 20 museus e uma série de galerias de arte, incluindo a premiada Galeria de Arte, a Borough Collection, que está em Glasgow, que é famosa para quem curte arte, sabe? Depois tem o Galvin Grove Museu e tem o Riverside Museu, onde tem uma área famosa que foi construída para abrigar os meios de transporte da cidade pela Zaha Hadid, que é uma arquiteta conhecidíssima no mundo inteiro. A cidade de Glasgow, ela cedia a ópera escocesa e o ballet escocês, o Scotch Opera e Scotch Ballet, que são também conhecidos no mundo inteiro como o Ballet de Moscou, né? Se você quiser conhecer o primeiro banda que vai estourar de sucesso, vá assistir em Glasgow, porque as grandes bandas que adquiriram sucesso foram lançadas lá. O Oasis, em 1993, se lançou em Glasgow, né? Depois, assim, a cidade é incrível, porque o arquiteto famoso, o Charles Mackintosh, fez uma série de obras que estão espalhadas pela cidade, como o Lighthouse, o Centro Nacional para Arquitetura e Design da Escócia. Tem lá a Escola de Arte de Glasgow, que ainda funciona. Tem o Museu e Galeria de Arte de Kelvin Grove. É uma área, assim, bárbara, com muita riqueza cultural. Saindo dali, a gente foi para St Andrews, que é uma cidade pequena, que foi um antigo burgo de Fife, na Escócia, né, no Reino Unido. Tem uma população de 18 mil pessoas e é onde tem a universidade mais antiga da Escócia e das mais antigas do Reino Unido. Foi fundada no século XV, aí entre 1410 e 1413, mais ou menos. E vocês vão lembrar que essa universidade até hoje ela é tida e usada por estudantes, tem 8.400 estudantes sempre lá, e é onde estudava o príncipe William e a hoje princesa Kate, onde se conheceram, estudaram, é famosa, os melhores estudam lá, né? E é onde tem o campo de golfe mais antigo, é o berço do golfe. O Old Course, famoso e que é a meca para qualquer golfista, apesar de que ao redor da cidade tem 20 campos de golfe maravilhosos. Também, mas todo mundo quer o Old Course, mas que não é fácil de jogar, né? É difícil de conseguir lugar, tem que ser apresentado, enfim, para jogar nesse. St Andrews, o nome da cidade foi dado porque o padroeiro da Escócia é o Santo André, St Andrews. E tem uma catedral que hoje só tem a fachada, porque ela foi destruída durante a guerra, que
disse que o corpo de Santo André foi enterrado lá em 733 depois de Cristo, nessa catedral. Então vocês vejam como é uma cidade antiga, mas apesar de ser uma cidade muito antiga, ela impressiona por ser uma cidade universitária, é uma cidade jovem, cheia de pubs, cheia de restaurante e vida noturna. Tem um agito, as pessoas são jovens, a vida é movimentada nessa cidade. E é muito bonito, muito transado, restaurantes lindos, pubs maravilhosos. Inclusive, ela é tão famosa pelos seus pubs e restaurantes que tem um tour de pubs que você faz antes do almoço. Você visita e degusta provas de petiscos e de bebidas em 5 restaurantes antes do seu almoço. É maravilhosa. Eu realmente me apaixonei por San Andrés. Se tivesse que ficar mais dias, eu acho que ficaria em San Andrés. E uma das coisas que eu amei nesse país é que o país tem um paisagismo maravilhoso. Muitos parques grandes, tanto nacionais quanto parques mesmo, jardins de castelos antigos e de casas feudais. Você vai andando no meio da viagem, nas estradas, e você depara com casas feudais que hoje foram todas restauradas e que pelos sucessores familiares são, assim como aquela série Downton Abbey, vocês viram a casa, são alugadas para filmes ou são usadas para posadas ou para restaurantes ou para eventos, matrimônios, batizados. Nós visitamos várias dessas casas, dessas mansões, em parques maravilhosos. E realmente um povo alegre, festeiro, aconchegante e que te recebe de braços abertos e com muita história para contar e muita vida para mostrar. Então vale a pena. E se você gostou, dá um like e fica atento às próximas.